Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Cláudia e estou voltando de férias. Faz um tempinho que eu não venho aqui, é que eu estava de férias e agora eu consegui me reorganizar para voltar a gravar vídeos aqui para o nosso canal. Então, hoje eu venho falar sobre paz, sobre a necessidade de falar, de rezar pela paz que a gente precisa urgentemente. O mundo está todo precisando, mas existe uma região muito nevrálgica hoje, atualmente, que é a faixa de Gaza, né? Que os palestinos, né, estão sofrendo um genocídio. Não sei, nem sei se dá para falar essa palavra aqui no YouTube, senão ele corta. Enfim, e o apartheid, né, por Israel, que Israel quer aquela região. Eu já expliquei aqui mais ou menos a história. E na verdade, aquela terra de todo mundo, né, o DNA dos antigos israelitas também estão lá nos palestinos, eles são os povos originários. O que aconteceu foi uma invasão árabe. Então os sionistas dizem que aquela terra é deles, que os árabes tomaram deles, mas na verdade não, é o mesmo povo que continua. Fizeram até teste de DNA e tem um mesmo tronco lá dos palestinos e dos israelenses. Mas aí começou toda essa campanha, né? Isso já faz desde do século XIX, que eles querem pegar aquelas terras, foram pegando. Aí a partir de 1947 se acirrou, né? Quando surgiu o Estado de Israel, se acirrou ainda mais porque não foram respeitados, né, os povos originários, os palestinos. Aí. Então houve guerra de um lado, guerra de outro. E agora, depois do dia 5 de outubro de 2023, que houve o atentado do Hamas contra o Israel, aí começou, né, mais uma matança lá. E Israel vem cometendo genocídio, vem cometendo apartheid. E aí tem um movimento que eu tenho muito orgulho desse movimento, né? Eu não faço parte, mas eu acompanho a saga deles e do nosso herói, Thiago Ávila, que ele é um ativista muito corajoso. Meu Deus do céu. Ele já foi preso por Israel, mas ele continua firme e forte e agora ele continua preso e é por isso que eu venho falar aqui nesse vídeo. Olha a minha camiseta que bonita. Romper o cerco de Gaza, a flotilha da liberdade. E eu venho com um lenço lá da Palestina, né, feito por palestinos. E esse daqui é um bordado palestino, olha que bonito. Então, eu venho aqui militar a favor da paz, né? Precisamos falar sobre isso, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão o reino de Deus. Aqueles que na reencarnação lutaram pela paz, no futuro vai ser muito melhor. Então, no dia 29 de abril, o Tiago Ávila e o Saif, eles foram presos lá em Creta, na Grécia, por Israel, em águas internacionais, que não é de Israel. Israel foi lá e prenderam eles e levaram para Israel para serem julgados, né? E estão lá na prisão deles, estão incomunicáveis. E eu vou ler aqui para vocês. Olha só, gente, que absurdo. O Parlamento de Israel, o Knesset, aprovou no final de março de 2026 uma lei que institui a pena de morte por enforcamento para palestinos considerados culpados de atos terroristas letais. Então, será que o Thiago Ávila vai ser considerado terrorista? Porque eles deturpam toda a verdade, né? É um movimento pacífico, que eles vão de peito aberto lá para entregar comida, medicamentos para os palestinos. Na última vez, eles foram interceptados pelos militares israelenses. E aí, como não tinha muito militar lá em Gaza, né, os palestinos conseguiram pescar e ter algum alimento, né? Porque é uma tática de guerra, né? Deixar outra pessoa faminta até que morra, né? Isso daí a gente sabe, não vou ficar falando aqui dessas coisas. É muito triste, é um absurdo o que acontece, né? E assim, nenhum país quer tomar a frente disso, porque ninguém quer encrenca com Israel. Mas alguma coisa precisa ser feita, né? Eu não acredito em guerra, né? Que tem que ir lá e
bombardear Israel, não, mas eu acho que fazer um embargo econômico para Israel, não vender nossos produtos para Israel, né? Não vender aço, não vender o nosso petróleo, os nossos mantimentos e etc., até acabar com essa guerra lá de Gaza. Eu acho que seria uma solução pacífica, não sei se teria tanto retorno, né? Mas uma hora, se vários países fizerem o mesmo, né? Uma hora ele vai ter que voltar atrás, porque ele não vive só, ele não é uma ilha, Israel, ainda mais que lá é uma terra que não é muito produtiva. Eles precisam de outros países para levar mantimentos, para levar tecnologias para eles, porque eles não são autossuficientes. O que acontece é que eles têm o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma grande gama, né, de indústrias e aí fornece lá para Israel. Que a gente tem o Trump, que também é um outro problemático, né, gente. E aí eles se apoiam, né, psicopata, eles se atraem, né, impressionante. E o que Israel precisa, né, é eleger um primeiro-ministro que seja pacífico, né, que seja tolerante e que se preocupe só com o que foi acordado em 1967, né, com as terras acordadas em 1967, e respeite o limite e não vá ultrapassando, né, e tire todas as tropas, né, de Israel em Gaza e dê aos palestinos considerados criminosos injustamente por Israel, dê a liberdade para eles, né, e que tenha paz esse local, né, que de uma vez por todas. E agora o Tiago está preso lá, o Saif também, e imagina se ele for julgado, né, criminoso, terrorista, né, e ir pro enforcamento. Nossa Senhora. Semana passada morreu a mãe do Tiago. Acho que ela escutou essa notícia, né? Acho que ela já vinha numa situação delicada de saúde e aí ela não aguentou. Nossa Senhora. Bom, agora ela se libertou, né, do corpo e agora o espírito dela pessoalmente pode ir lá e estar junto do filho, né? Nossa, e aí Tiago Alves vai sair com certeza dessa prisão firme e forte, com saúde, principalmente mental, para enfrentar essa notícia, né? Não é fácil não, meu Deus do céu. Mas são guerreiros, né? São almas assim que batalham pela paz e o futuro será, o reino de Deus pertencerá a essas pessoas, né? Agora no presente pode estar muito difícil para eles, mas Deus vai honrar esses espíritos e todos aqueles que lutam pela paz. Então, gente, vamos ser pacíficos em todos os nossos momentos, no nosso dia a dia, né? Nas pequenas coisas, né? Aquela colega que te irrita, que ela te provoca, né? Não vamos responder, vamos deixar ela lá, né, com as questões dela e não vamos ficar vendo também muita notícia triste, muita violência, né? Teve uma hora que eu tive que sair do Instagram, que não aguentava mais ver notícias lá sobre esse assunto, né? E vamos fazer yoga, vamos rezar pela paz, principalmente. É isso que eu queria falar hoje à noite para vocês. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e muita paz para todo mundo. Que Deus abençoe a todos nós. E a Tiago Ávila e o Saif. Liberdade a todos os palestinos. E que assim seja, graças a Deus. Até a próxima.